Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse lançamento da editora PES, Alegrem-se, mensagens para desafiar a mente e o coração, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um pastor e pregador batista do finalzinho do século XIX, conhecido aí mundialmente. É conhecido inclusive como o príncipe dos pregadores, dado a sua ênfase e a sua habilidade aí em expor o texto bíblico. É conhecido também como o último dos puritanos, né? Defendia aí a Confissão de Fé Batista de 1689, Confissão de Fé Batista de Londres, né? Seguia aquela confissão. Foi muito prolífico em produção aí de sermões. Esses sermões, então, eles vão sendo traduzidos para diversas línguas, vão sendo compilados e vão se tornando livros aí que muito auxiliam, né? Fazendo com que a obra desse grande homem de Deus, então, chegue até nós. Esse livro aqui, então, esse lançamento aí da editora PES é um exemplo desse. Nós temos aqui sermões de Spurgeon que começam desde o ano de 1865 e vão até aí o fim da sua vida, né? Também um fato muito conhecido da vida de Spurgeon é que Spurgeon ele sofria de depressão. Ele tinha diversos problemas de saúde, né? Tinha gota, enfim, várias outras coisas. E desde um evento ali onde diante de um falso alarme de incêndio, né? Ele está pregando, tem uma multidão ali acompanhando, então tem-se aí um falso alarme de incêndio e naquela correria 6 pessoas falecem. A depressão que ele tinha ela vai se agravar ainda mais depois desse acontecimento. E ele lutou com isso a vida toda. E é impressionante porque aqui nós temos então um compilado de sermões, são 12 sermões desse homem que lutou a vida com essa doença, mas que consegue então contemplar, escrever, pregar sobre a alegria, sobre o alegrar-se em Deus, sobre o alegrar-se no Senhor, sobre a alegria que nós encontramos somente no nosso Deus, no nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, são 12 sermões em diversos textos, você não tem aqui uma sequência, né, como, sei lá, como se fosse uma exposição de um livro da Bíblia apenas. Não, nesses 12 sermões compilados aqui, eles são unidos pelo tema, que é falar de alegria, mas eles são retirados de diversos textos da Sagrada Escritura. Então, por exemplo, o primeiro sermão aqui, a plenitude da alegria, nosso privilégio, é baseado no texto de 1 João capítulo 1, versículo 4. Depois, a alegria de Cristo e a nossa, é baseada em João capítulo 15, versículo 11. Ele tem aqui sermão baseado em Salmo, tem sermão baseado em Isaías, 1 Tessalonicenses, Romanos, né? Neemias, vários livros da Bíblia aí, ele conseguindo extrair esse tema, esse assunto aí da alegria. E eu quero ler aqui então alguns trechos só para mostrar para vocês o quanto que Spurgeon consegue ser profundo naquilo que ele está falando, naquilo que ele está pregando, né? Faz a gente imaginar como seria impressionante, então, estar ali na plateia, vendo esse grande homem de Deus aí expondo o texto bíblico, né? Ele vai trabalhar aqui no primeiro sermão, que é o sermão, então, baseado aí no texto de 1 João 1,4, né? Onde o apóstolo João vai dizer: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E aí Spurgeon vai expor aqui, então, o que João está dizendo. E aí ele vai dizer num tópico aqui do seu sermão o seguinte: a alegria do cristão precisa ser cuidada. Esse é o tópico. E aí, ao desenvolver esse sermão, ele vai mostrar algumas dificuldades, alguns obstáculos que o cristão tem para viver e para permanecer nessa alegria que é o tema principal. E aí ele vai alertar o seguinte: a alegria do cristão ela precisa ser cuidada. Ele diz, olha, às vezes a pobreza será uma cruz muito pesada para que você cante debaixo dela. Às vezes a doença o lançará sobre uma cama na qual você ainda não aprendeu a se alegrar. Perdas lhe sobrevêm nos negócios, falha na esperança, o abandono dos amigos e a crueldade dos inimigos.
Qualquer uma dessas coisas pode se mostrar como as noites de inverno que podam as folhas verdes da sua alegria e as fazem murchar e cair no seu galho. Aí ele segue. Vocês não podem se regozijar sempre, mas às vezes é necessário que vocês passem pelo abatimento por meio de tentações diversas. Suponho que nenhum de vocês seja tão perfeitamente feliz que não tenha alguma provação. Então será preciso cuidar bem da sua alegria para que essas inundações não avancem e a extingam. Vocês necessitarão clamar àquele que unicamente pode manter sua chama acesa e avivá-la com óleo novo. Então é interessante notar que quando ele vem falando de alegria, ele não está pensando numa utopia de uma vida onde 100% das situações vão ser, então, vivendo em alegria, vivendo em regozijo e tudo mais. Ele está contemplando, sim, esses obstáculos, esses momentos difíceis, mas é nesse momento, então, que vem o alerta dele para que essa alegria, então, ela seja cultivada, ela seja cuidada, ou seja, buscada então em Deus, cultivada em Deus, né? Obviamente, é por isso que ele vai dizer que nesses momentos então de provação, nesses momentos difíceis, vocês necessitarão clamar àquele que unicamente pode manter essa chama acesa e avivar essa chama como óleo novo. E aí ele segue, eu acho interessante o que ele segue, porque ele trabalha aqui um tom mais pessoal. Ele segue dizendo assim, olha, suponho também que vocês contem com estados de ânimo e suscetibilidades que não facilitam a manutenção da alegria perpétua. Talvez isso não ocorra com vocês, mas eles me acometem. Às vezes ocorrerá uma profunda depressão do espírito. Mal se pode dizer o motivo ou origem. A asa forte com que vocês alçaram um voo como uma águia parecerá bater no ar em vão. Seu coração, que certa vez subiu ao alto como a cotovia que ascende do meio do orvalho, jazerá frio e pesado como uma pedra sobre a terra, e vocês acharão difícil alegrar-se. Percebe esse tom pessoal, né? É onde ele vai colocar, então, talvez isso não aconteça com vocês, mas comigo acontece. E a gente parece que está vendo, então, ele não descrevendo uma possibilidade, uma probabilidade, mas parece que a gente está vendo um Spurgeon aqui descrevendo o que acontece com ele e o que realmente ele sente nesses momentos difíceis, né? E isso é legal porque isso vindo de um pastor que está diante de um público, que está diante de uma igreja, uma assembleia ali, que está ali para ouvi-lo, para aprender com ele, isso mostra então esse tom de pessoalidade e esse tom que mesmo esse homem tão grande como era, um grande teólogo, um grande pastor como era gente como a gente, vamos dizer assim, né? E isso conecta então o pastor ao membro, o pregador ao ouvinte. E seguindo então, ainda nesse trecho, que eu evidenciei bastante coisa aqui, porque eu achei muito legal essa primeira parte, ele diz assim, olha, além disso, o pecado deterá o início de sua alegria santa. E quando vocês dançariam de alegria, como Davi diante da arca, alguma corrupção interior virá para impedir seu deleite. Ah, amados, não é fácil cantar enquanto se luta. Os soldados cristãos devem fazê-lo. Eles devem marchar à batalha com canções de triunfo para que seu espírito seja fortalecido com bravura forte contra as corrupções inatas. Contudo, às vezes, a veste rolada no sangue, no pó e na agitação impedirá por um tempo o desejado brado de vitória, com provações diversas e variadas, provações provenientes dos aguilhões e espinhos desse mundo caído, provações derivadas das insurreições de fontes tenebrosas de corrupção em seu próprio coração sujo. Vocês, de fato, precisam que a sua alegria, para ser mantida plena e fluindo o máximo possível, seja guardada e suprida por uma influência superior à sua e abastecida por um manancial celeste. Perceba, ele começa a mostrar então que o pecado, né,
as falhas, as provações, as tentações, elas podem ser também algo que vem para minar a alegria, que vem para minar essa satisfação em Deus. E é nesse momento então que ele chama atenção para que essa alegria seja suprida por uma influência maior do que a nossa própria influência, ou seja, a influência divina, a influência que vem de Deus, a força que vem de Deus, do Espírito Santo, né? Uma outra parte que me chamou a atenção aqui é o sermão que está no capítulo 3, baseado no Salmo de número 5, versículo 11. O salmista diz assim: Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Spurgeon vai fazer um comentário aqui interessante, citando o Êxodo. Ele vai pegar aquela parte quando os israelitas estavam então ainda escravos no Egito, habitando ali a terra de Gozém, quando Deus então vai enviar as pragas, né, para por meio dessas pragas então forçar aí o faraó a libertar o povo de Israel. E falando aqui daquela praga onde o sol se torna em trevas, né, o sol se apaga ali, ele vai falar uma coisa interessante, vai fazer uma analogia interessante. Ele vai dizer assim, olha, não temam que o juízo vingador de Deus recaia de modo indiscriminado, pois lemos, somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Os servos do Senhor devem usar o uniforme real. Esse uniforme é feito do tecido fino da santidade, adornado com a renda da alegria. Tenham o cuidado de exibir a santidade de caráter e a alegria de espírito, pois onde essas duas coisas se encontram em nós e são abundantes, elas não nos permitem ser estéreis nem infrutíferos. Para nós deve haver alegria surpreendente e contrastante com a inquietação dos incrédulos. Houve trevas sobre a terra do Egito que podiam ser sentidas, trevas densas por 3 dias. Ninguém pôde ver ninguém nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam, citando aqui Êxodo 10, 23. Se é assim com vocês, se o Senhor lhes deu a luz da alegria, deixem o rosto brilhar com ela. Se vocês andam na luz como Deus está na luz, saiam e deixem os homens verem o brilho de seu semblante e saberem que vocês estiveram com Jesus e aprenderam dele sua calma graciosa, bem como sua santidade. E aí ele vai citar Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Seu Senhor deseja que a alegria de vocês seja completa. Ele lhes dá uma alegria que ninguém pode tirar. Essa alegria é o legado dele. Deixo-lhes a paz minha lhes dou. Não a dou como o mundo dá, citando aqui João 14, 27. De novo, pegando aqui nesse tema central, então, ele vai mostrando e fazendo essa analogia que, ao contrário do mundo que se entristece, né, que o seu semblante cai, o seu semblante fica entristecido, o cristão, ele está sempre alegre, apesar das trevas aí, apesar das dificuldades, das provações, ele está sempre deixando então com que essa alegria do Senhor brilhe no seu rosto, com que essa alegria do Senhor ela seja evidente em toda a sua vida. E para fechar, aqui no capítulo 9, citando Romanos 5:11, ele vai comentar então como que esse texto também, Paulo fala aqui sobre a questão de nos gloriarmos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né, mediante o qual nós recebemos a reconciliação. Ele vai fazer uma pergunta interessante, que é a seguinte: o que é a alegria em Deus? Né? O que é essa alegria então? E aí ele vai citar aqui alguns motivos que a gente pode entender, que a gente pode utilizar para responder essa pergunta. O primeiro motivo que ele vai trazer aqui como resposta, então, ele vai trazer a seguinte ideia. Alegrar-se em Deus significa, então, ter alegria pelo próprio fato de que Deus existe. E ele cita uma coisa aqui interessante. Ele vai dizer que para o ímpio, para o incrédulo, seria um prazer se ele comprovasse ou se ele descobrisse que Deus realmente não existe. Por quê? Porque o ímpio ele vive aí nos seus pecados, ele vive aí nas suas misérias, ele vive na sua rebeldia contra Deus e ele tem ódio de Deus porque no seu íntimo ele sabe que essa rebeldia, esse pecado, essa miséria, essa podridão, tudo um dia ela será cobrada.
Então, se ele chegasse ao ponto de ver que Deus não existe, de comprovar que Deus não existe, isso para ele seria um alívio, porque ele veria então que nunca haveria uma cobrança, uma punição sobre essa vida desregrada que ele vive. O que é o contrário para o cristão. O cristão, então, ele se alegra pelo fato de que Deus existe, porque ele tem toda essa esperança depositada em Deus e todo esse galardão, tudo isso que a Bíblia então diz que virá aos que servem a Deus, ele entende que isso virá a ele também. Um outro ponto que ele vai colocar é o seguinte: alegrar-se em Deus significa se alegrar pelo fato de que Deus se tornou nosso Pai. E ele também vai fazer umas explicações interessantes aqui, mostrando que a nossa alegria pelo fato de Deus ter se tornado nosso Pai não é uma mera alegria pelo fato de Deus ser o Criador, o que englobaria aí os animais, englobaria os ímpios, porque Deus é o Criador de todas essas coisas. Mas o cristão, ele tem garantia na Sagrada Escritura de que Deus é o seu Pai por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E isso então o coloca num patamar, numa condição elevada em relação ao restante da criação, porque ele foi redimido por Cristo, adotado por Deus como filho. Deus é o seu Pai. Então isso é também um motivo de alegria. Ele vai colocar aqui também que alegrar-se em Deus significa nos deleitarmos em Deus como Deus é revelado. E aqui ele vai fazer um contraste entre aquela noção de que as pessoas elas têm uma ideia de Deus segundo a sua própria mente, segundo a sua própria cabeça, eles vão criando os seus deuses ali, de acordo com aquilo que ele acha que Deus deve ser, mas que isso obviamente não condiz com a Sagrada Escritura, e que nós então devemos nos alegrar em Deus na maneira como Deus se revelou na Escritura, como Deus realmente é. Esse Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, que é o juiz de todas as coisas, sustentador do universo, que é santo, que é justo, que tem todos aí os seus atributos, é esse Deus que nós devemos nos alegrar, porque é dessa forma que ele se revela, não da forma como a gente pensa, não da forma como a nossa cabeça imagina. E aí ele fecha dizendo que alegrar-se em Deus, alegria em Deus significa se alegrar em Deus, em todas as exigências de Deus em relação a nós e em todos os seus ensinos. Ou seja, alegria em Deus significa se alegrar em tudo aquilo que Deus pede de nós, que Deus cobra de nós, que Deus quer de nós, que está revelado ali na Sagrada Escritura. Gente, fascinante, fascinante. Recomendo. Comprem, leiam. Como sempre, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Você comprando por esse link, você contribui com o canal, mas compre, leiam. São 12 sermões aqui de Spurgeon, sermões instrutivos, sermões diretos, uma linguagem simples e bem direta, mostrando para a gente esse nosso dever de cultivar a alegria a despeito das dificuldades, das provações e até mesmo nos momentos em que nós somos aí cobrados pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que ainda nesses momentos nós temos aí motivos de alegrar-se cada vez mais em Deus, cultivar essa alegria para estarmos mais e mais plenamente satisfeitos com o Senhor. Charles Spurgeon, alegre-se, mensagens para desafiar a mente e o coração, lançamento da editora PES. Esse é o nosso vídeo de hoje, essa é a nossa indicação de hoje. Como sempre, curta, comente, compartilhe, espalhe aí os nossos conteúdos nas suas redes sociais. Você fazendo isso, você contribui com o nosso canal e nos ajuda a continuar produzindo, trazendo material de qualidade aqui para vocês, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.